em muitos detalhes sobre a orgânica do Governo de Transição. Está aqui as funções do Alto Comissário, que estão aqui, copiarão. Há uma questão que é muito importante, que é a concentração das funções do Alto Comissário e do Comandante-Chefe na mesma pessoa. O Comandante-Chefe das Forças Armadas Portuguesas, ou seja, 45 mil homens, era simultaneamente o Alto Comissário. Portanto, não havia aqui uma dualidade de pensamento entre o que eram Forças Armadas e o que era o Governo. Por outro lado, há um outro ponto também muito importante. A polícia dependia do Alto Comissário. Portanto, a segurança dos portugueses e também dos moçambicanos, naturalmente, dependia do Alto Comissário. A integridade territorial do país, e este problema põe-se, isto é, havia em Moçambique ameaça externa. Não esqueçamos da Rodésia e do princípio defendido pela Rodésia de que o acesso da Rodésia ao mar era um direito natural, que era a expressão do rodesiano, do Sr. Ian Smith, que me mandou várias ameaças e concentrou tropas para concretizar, neste período perturbado de transição, algo que era decisivo para o país, Rodésia, que era ter um canal de ligação com uma linha caminho de ferro, já existia, de Salisbúria à Beira, e, portanto, esse canal de ligação ao mar era, segundo declarações do Sr. Ian Smith, um direito natural que devia ser concretizado. Portanto, havia ameaça externa e foi levado em conta. O governo era um governo misto de portugueses e moçambicanos, apenas para governar nos 11 meses que durava o período de transição. Eu agora gostaria de vos falar de alguma coisa que foi decisivo em Moçambique para a estabilidade do país durante os 11 meses. Foi a forma como se deu a evacuação do dispositivo militar e como se deu essa concentração. O dispositivo militar, como eu vos disse, estava muito concentrado na zona com a Tanzânia, que era a zona de fronteira com o inimigo, mas também estava aqui na zona de Tete por razões de Caparabaça. Depois, durante os primeiros meses de abril, foi transferido em parte para a Zambésia, porque a Frelimo se transferiu para a Zambésia, de maneira que decidiu-se, o que é muito importante nesta ação de pacificação, concentrar o dispositivo militar português em pontos de força ao longo de 3 linhas. A linha que vai até Nacala, que tem uma linha caminho de ferro. Esta linha caminho de ferro. A linha, e tem o aeroporto, a linha que vai para a Beira, esta zona aqui, portanto, Tete até à Beira, também tem caminho de ferro. E a zona de Lourenço Marques, que era a evacuação do Sul, que também tem caminho de ferro em toda a sua extensão. Portanto, e fazer a evacuação do dispositivo militar sempre nas seguintes circunstâncias. As forças portuguesas estavam em posição de força permanentemente relativamente às forças da Frelimo. Isto é, era impensável da parte da Frelimo a fazer ataques às forças portuguesas durante o período de transição, porque a nossa força era consideravelmente superior. Ela tinha sido sempre superior porque as forças da Frelimo eram fracas, mas nestas circunstâncias eram sempre superiores. Por outro lado, permitia que as populações portuguesas encontrassem zonas de proteção junto das tropas portuguesas. Isto é, nunca houve em Moçambique nenhum grande espaço que não pudesse ser transitado para uma zona de segurança junto de forças portuguesas. Coisa que não aconteceu, como sabem, em Angola, houve muitas bolsas de portugueses que ficaram isolados e tiveram confrontos terríveis com outras forças.
Isto verificou-se na zona, como eu vos disse, do norte, portanto, na zona de Nampula e na zona da Beira e na zona do atual Maputo, ou seja, de Lourenço Marques. Está aqui aquilo que eu acabei de escrever. Eu não vos falei neste aspecto, mas eu tenho algum orgulho nisto. Portugal trouxe para Portugal todos os equipamentos, todas as viaturas, todo o armamento que os Estados-Maiores em Lisboa disseram: nós queremos isso. Para fazer face à ameaça rhodesiana, concentrou-se um dispositivo de força de aviões FG-91, que eram aviões de caça, na zona da Beira, também com todo o potencial militar principal que havia em Moçambique, de fuzileiros e paraquedistas nesta zona da Beira. Dispositivo este que serviu como dissuasor, e a Rodésia nunca teve capacidade militar de fazer aqueles ataques que podia fazer. Isto é, seria um suicídio para as Forças Armadas da Rodésia atacar este dispositivo militar português, em particular quando tinha sido dito ao governo do Sr. Ian Smith: se atacarem Moçambique nesta zona, serão respondidos por Portugal. Quer dizer, porque estava decidido ser Portugal e não as Forças Armadas de Moçambique a fazerem esta defesa. Eu não sei se vos poderei falar da economia da província, mas a economia da província, que tinha sido boa, estava em estado de bastante decadência, especialmente por isto. A Rodésia estava num processo se tratava de uma via para a independência de Moçambique. A Rodésia estava em processo de contrariar essa independência e fez várias ações para o não fazer. Ora, a economia de Moçambique dependia muito dos serviços, dos transportes, de diversos serviços que fazia com a Rodésia e com a África do Sul. Era muitíssimo dependente disso a economia de Moçambique. E nessas condições, tanto os movimentos com a África do Sul como com a Rodésia caíram bastante e os serviços de Moçambique caíram e, portanto, com isso também a economia. No que respeita à segurança de pessoas e bens, eu também tenho aqui, não lerei todas as condições, mas, no essencial, foi gerado a capacidade de transporte sedentária, isto é muito importante. Enquanto em Angola houve uma ponta aérea e as pessoas ficaram à espera dos aviões e cada vez se avolumava mais aquela ânsia de partir, em Moçambique foi feito o contrário. Isto é, gerou-se um excesso de transportes aéreos, por forma que as pessoas, se não sentissem necessidade de atropelar ou de antecipar as suas vindas por razões de perigo de não haver transportes. Isto é, houve sempre transportes sedentários relativamente às vontades de partir e as vindas para Portugal, que houve bastantes, chegou a ser feitas com grande normalidade. Houve também, aqui, em 7 de setembro, houve aquele gravíssimo, antes da entrada em Moçambique do Alto Comissário, e, portanto, antes da entrada em vigor dos acordos de Lusaka, houve gravíssimos acontecimentos em Lourenço Marques e na Beira, que geraram tensões raciais enormes. E afirmação de partidos políticos fantoches, independências brancas, sem qualquer sentido, porque não havia em Moçambique, como vos disse, nenhuma formação política com tradição, com ideias, com pessoas, com história, quer dizer, tudo aquilo que tinha sido forjado naqueles meses em forma atrabiliária. Em 21 de outubro, houve uma companhia de comandos portuguesa, os comandos tinham aquela formação especial para a guerra,
nomeadamente com a educação pelo sono e outras técnicas que lhes davam uma hostilidade extraordinária ao inimigo, à Frelimo. E houve uma companhia que não aguentou, estacionada em Las Marques, e mal comandada, não aguentou aquela situação pacífica, porque tropas da Frelimo chegaram a conviver com eles no mesmo quartel. E houve uma revolta numa manhã, revolta essa que foi combatida pelas tropas portuguesas, isto é, pedi concretamente à Frelimo que não agisse para serem as tropas portuguesas a pacificar esta situação. Mas isto gerou, juntamente com a situação vinda de 21 de outubro, no chamado caniço das cidades, que eram aqueles subúrbios das cidades onde viviam as pessoas que trabalhavam, chamava-se caniço porque a maior parte das habitações eram feitas de canas, ou protegidas com cana. E aí houve grande tensão, imaginou-se que era uma revolta das Forças Armadas Portuguesas e os portugueses que circulavam nas estradas que circundavam, em particular o Lance Marque, mas também na Beira, houve cerca de 50 assassinatos. Isto é, no dia 21 de outubro, houve fenómenos muito graves de perturbação social durante parte da manhã e especialmente parte da tarde até às 5 horas. Houve depois uma intervenção conjunta das Forças Armadas Portuguesas e da Frelimo, essa conjunta, porque se tratava de populações africanas, que dominou isso nesse mesmo dia. Mas houve cerca de 50 mortos neste dia, nos arredores, assassinatos horríveis, completamos a maior barbárie. Depois houve um acordo de funcionários públicos e quero-vos dizer aqui, é importante, esse acordo era favorável à existência de funcionários públicos. Era também querido do lado de lá. Quando se lê aqui funcionários públicos, não fiquem a pensar em mangas de alpaca. Era especialmente médicos, engenheiros, altos quadros que eles necessitavam. Professores, sei lá, altos quadros que eles necessitavam. Como sabem, havia uma universidade, continua a funcionar, havia hospitais, e não havia população moçambicana para manter esses serviços a funcionar. Este acordo de funcionários públicos manteve cerca de 50% dos funcionários públicos que havia em Moçambique, que era uma parte muito considerável dos colonos portugueses em Moçambique. Porque, ao contrário de Angola, Moçambique era um país de muitos serviços e menos indústria e agricultura. Tinha, quer dizer, toda a atividade, ou quase toda a atividade, era nos serviços de portos e caminhos de ferro e serviços públicos. Por fim, eu quero-vos referir a realização daquilo que não chegou a ser o Acordo de Lusaka. Muitas vezes o Acordo de Lusaka tem sido condenado por ser um papel de intenções. De facto foi um papel de intenções que remetia para os 11 meses do período de transição o estabelecimento dos acordos. E eu quero vos dizer que as duas partes, quer dizer, a parte portuguesa, representada pelos mais qualificados agentes portugueses em todas as áreas que foram negociadas, nomeadamente professores universitários de todas as áreas mais salientes nas negociações, a resolução do contencioso colonial, que era uma matéria extremamente difícil de resolver, e foi o único sítio onde este contencioso colonial foi tratado e desenvolvido. Por exemplo, em Angola nunca foi resolvido o contencioso. Era impensável resolver o contencioso colonial. Quanto é que Portugal investiu e quanto é que foi para o benefício da província ou do país e quanto é que foi para a guerra e para os colonos. Negociações deste tipo são extremamente difíceis, mas houve a coragem de as fazer. As duas partes estiveram sentadas à mesa e estabeleceram acordos
de transferência do Departamento do Banco Nacional Ultramarino, já vou referir aí da concepção faraónica do Banco Nacional Ultramarino, mas, quer dizer, montou-se um banco em Moçambique, não havia bancos em Moçambique, nem capacidade do lado de Moçambique de montar um banco, e era essencial para o país. Não há país sem um banco central. Bem, foi Portugal que o montou. Isso teve contrapartidas. E lá está a funcionar, desde então. Sobre a dívida pública, houve parte da dívida pública ao Estado português, que Moçambique aceitou como válida. Aeroportos, estradas, etc. O Banco de Fomento Nacional tinha feito obras, tinha fomentado obras, especialmente na indústria. Foram respeitados alguns empréstimos do Banco de Fomento e este acordo de funcionários públicos que já referi. Depois discutiu-se Cabarabaça. Eu não serei muito exaustivo aqui sobre Cabarabaça, porque foi uma coisa que demorou 20 e não sei quantos anos, com várias etapas, era qualquer coisa em dinheiros de hoje, com 2 mil milhões de contos, ou seja, qualquer coisa com 10 mil milhões de euros. Quer dizer, realmente foi um empreendimento astronómico, para usar um termo simples. Mas, no essencial, este acordo sobre Cabarabaça ficou decidido da seguinte maneira. A empresa ficou titulada, eu não sei exatamente o número, mas em cerca de 90% pelo governo português. Aliás, repare-se que era o governo português que tinha a garantia dos empréstimos internacionais que serviram para construir Cabarabaça. Se Portugal não tivesse ficado titular da empresa, das ações da empresa, Portugal teria dificuldade em discutir o aval desses empréstimos que tinham sido feitos sobre Cabarabaça, porque isso internacionalmente dava argumentos a Portugal para contestar, quer dizer, se o objeto dos empréstimos já não era português, pois também a razão dos empréstimos, enfim, tinha sido posta em causa. E, portanto, à parte moçambicana interessava que Portugal continuasse responsável pelos avales desses empréstimos internacionais, que era a maior parte do dinheiro que tinham sido feitos em Cabarabaça. Com o rendimento de Cabarabaça, Portugal ia se ressarcindo do investimento feito, ia passando para Moçambique a titularidade das ações. Isto foi largamente perturbado, mas larguissimamente perturbado, pela guerra em Moçambique, que destruiu o funcionamento normal de Cabarabaça e, portanto, impediu o normal esquema acordado de rendimentos que haviam de compensar Portugal, e Portugal, ao longo dos 20 e tal anos que durou a sua titularidade sobre Cabarabaça, perdeu muito dinheiro. Isto é, foi satisfazendo os empréstimos, os encargos da dívida, o serviço da dívida teve sempre satisfeito por Portugal, mas em contrapartida não recebeu rendimentos por razão da guerra em Moçambique, não recebeu, e por razão também de ações terríveis da África do Sul que impediram, primeiro baixaram o preço da energia a pontos inaceitáveis, porque eram os únicos compradores da energia de Cabarabaça, os únicos importantes, também havia alguma coisa na Rodésia e num país limítrofe. Mas Portugal teve grandes prejuízos, mas em vez de ter grandes prejuízos em 1975, teve grande prejuízo ao longo de 20 anos. Depois houve imensos acordos sobre serviços aéreos, fretes marítimos, transportes de energia elétrica, telecomunicações, impostos sobre a dupla tributação dos portugueses que viviam em Moçambique e tinham lá em propriedades, sobre propriedade industrial lá também, acordos em matéria de interesses empresariais portugueses que ficaram em Moçambique, porque devem recordar-se que todos os bancos que havia em Moçambique eram sucursais dos bancos portugueses e todos ficaram a funcionar. Isto foi
bastante perturbado pela nacionalização da banca em Portugal. Ficou o Estado português, em todo caso, os rendimentos dos bancos que ficaram em Moçambique e que foram nacionalizados cá, continuaram a regressar. Depois houve um grande acordo de cooperação em que Portugal satisfaria muitos dos anseios de Moçambique e Moçambique satisfaria muitos dos interesses de Portugal, especialmente ligados às exportações portuguesas para Moçambique, à colocação de quadros portugueses em Moçambique, que é o essencial, o principal interesse das relações de Portugal com a África, é colocar pessoas e, através disso, naturalmente, satisfazer interesses portugueses, porque um português a trabalhar em África não é a mesma coisa que um sueco pensará noutras empresas e noutro tipo de atividades. Um português a trabalhar lá, como sabem, um cooperante português pensará mais em termos das capacidades nacionais, isto sem prejuízo de estar a fazer o seu melhor na sua especialidade. No essencial, era isto que vos queria dizer. Podia estar naturalmente aqui muitas horas a falar sobre esta matéria. Não podes. Mas não posso porque o meu tempo chegou ao fim. Quero